Amém? Só da igreja com a paz do Senhor? O pastor falou que tem que ter testemunha do lado aqui, né? Da palavra. Senta-me à minha direita, pastor. Amém? Como os irmãos estão nessa noite? Quem está feliz? Quem está alegre no Senhor? Primeiro dia da semana e a gente já começa na presença. Buscando o Senhor, entregando a semana em tuas mãos e crendo que Ele é um Deus justo e fiel em dias de injustiça, em dias de incertezas. Mas Ele é um Deus que nos fortalece. Abra a palavra do Senhor nessa noite no livro de Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 3. Santo é o Senhor dos exércitos. Nós nos alegramos em poder estarmos reunidos, como em família, como em igreja, mas nós sabemos que virá dias que isso não será possível. Então nós temos que aproveitar ao máximo o momento de estarmos aqui e procurarmos a cada dia entregarmos a Cristo um culto racional. Quem achou, diga amém. Dê carona para a pessoa que está do seu lado. Quem puder colocar sobre as plantas dos vossos pés. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Glórias a Deus, pode se assentar. Você que esperava uma leitura demorada se decepcionou. Só esses 2 versículos é o suficiente para a gente começar nessa palavra. A Bíblia não fala muito sobre o profeta Abacuque. A igreja está me ouvindo bem? Aleluias. A Bíblia não fala muito sobre o profeta Abacuque. Mas porém, os 3 capítulos que contam um pouco sobre ele é o suficiente para que possa nos mostrar muito sobre a natureza de Deus. E por mais que nós não entendemos o seu agir de imediato, lá na frente nós temos a certeza que Ele é um Deus que acerta naquilo que faz. O profeta Abacuque, ele viveu em um período de muita turbulência em Judá. O povo tinha se afastado da lei do Senhor. O povo tinha se integrado à idolatria. O povo tinha buscado de si mesmo a forma de cultuar a Deus do seu jeito. Porém, existia a lei, que era com base na lei, que eles deveriam dirigir o culto ao Senhor. E como deveria ser. No livro de Neemias, ele fala que enquanto Neemias restaurava Jerusalém, ele também restabeleceu o culto. Voltou novamente à forma de culto. E aí Esdra, que era um grande conhecedor da lei, voltou a ensinar a lei ao povo de Jerusalém e voltou a novamente edificar o culto ao Senhor em Jerusalém. Tanto que quando o povo ouviu a lei do Senhor, eles choravam. Porque durante a sua vida aqui, Jerusalém tinha sido invadido pelos babilônios. Muitos morreram, outros foram levados cativos. E alguns ficaram. E ali muitos choravam porque a lei ela é como um espelho. O que é um espelho? Você fica na frente do espelho e você vê que seu cabelo ele está mal penteado. Você vai lá quando você tem cabelo, né? E penteia e ajeita o cabelo. Então a lei ela é como um espelho, ela mostra as nossas imperfeições. Então quando a gente lê a lei do Senhor, lê a palavra, a gente vê aonde a gente está errando.
Não dirás falsos testemunhos. Aí você vai lembrar das mentiras. Não falar mal do próximo, como o pastor falou aqui. Então a lei, ela nos molda. E a lei, ela nos aproxima de Cristo, nos aproxima de Deus. Porque o próprio Cristo cumpriu a lei. E toda a lei se resume em amar o próximo como a ti mesmo. E quando a gente vê no livro de Abacuque que o povo tinha se afastado, o povo tinha se desviado, a gente vê também sobre o remanescente, o fiel, aquele que ficou, que não se entregou às mesmas práticas daquele povo. E aqui surge Abacuque. Abacuque não fala sobre sua família, não fala muito sobre seu ministério, mas dá para ver que ele é um homem de Deus. Ele é um homem que tinha compromisso com o Senhor. Então Abacuque, na sua primeira parte aqui do capítulo 1, nós podemos ver que ele se entrega-se ao Senhor em clamor. Começa a apresentar ao Senhor as injustiças daquele tempo que não é tão diferente de hoje. O povo, ele clama ao Senhor e fala: mas Senhor, até quando a gente vai viver nessa situação? Até quando o Senhor vai ver as pessoas que se afastaram da lei do Senhor dessa forma? E o Senhor vai continuar sem fazer nada. Olha, Senhor, os juízes corromperam a lei, a justiça está totalmente corrompida. Casamentos não tinham mais significado nenhum. O povo deitou-se à idolatria e começou a entrar numa vida de pecado. E o Senhor vai ver tudo isso e não vai fazer nada? Na sua oração ele clama. Sua oração ele busca, porque ele sabe que somente Deus poderia fazer alguma coisa, porque ele não poderia. E tem coisa na nossa vida que a gente não resolve. A gente tem que clamar ao Senhor, tem que buscar a direção e pedir a Deus que se manifeste em certas situações. Porque não adianta, tem coisa que você não vai resolver. Tem coisa que você vai, tem coisa que você não vai. Como eu já disse aqui algumas vezes, o povo saiu do Egito e foi até o mar porque Deus falou. Chegou no mar, não dava mais para ir. Mas dali em diante Deus se manifesta, o mar se abre. Então há coisa na nossa vida que é até um ponto. E do ponto para lá é com Deus. E eu creio pela fé, não está escrito aqui, mas eu creio pela fé que o profeta Abacuque alertava. Porque era comum os profetas alertar. Jeremias alertava, Ezequiel alertava, Isaías profetizava. Então eu creio que Abacuque pregava para aquele povo. Mas ele se sentia uma fase da sua vida que ele não era respondido pelo povo, ele não era respeitado. Então Abacuque conhecia a lei, clamava, mas não era ouvido pelo povo. O povo por si só já tinha tomado suas próprias decisões. Então ele intercede. Fala: olha, eu não posso fazer nada, mas eu posso orar. Eu posso clamar aquele Deus que tudo pode. E ele clama, ele busca, ele desce. Então você tem que entender um dos primeiros pontos dessa pregação nessa noite. Tem algumas coisas que está na hora de você deixar de tocar e orar e falar: Deus faz o milagre. Deus entra com providência naquela vida, nesta causa, nessa minha fraqueza, entra. Porque eu sei que tu podes, porque eu não posso. Então Abacuque tinha total ciência daquilo. E ele clama: Senhor, e aí, como é que vai fazer? Olha para o Senhor ver a liderança desse povo. Está tudo corrompida. Em uma linguagem mais clara, a política está corrompida, está suja, a lei, está todo mundo sujo. E parece que tu és o Deus que não vê e não faz nada. Como é que vai ser isso, Senhor? Como é que a gente vai ficar nessa situação? Só que aqui um dos segredos para a gente entender o mover de Deus é a oração, mas para receber a oração nós temos que entender que devemos estar cada dia na posição. Porque Abacuque se destaca daquele povo, e a sua história vem à Bíblia, porque ele estava na posição. E quando Deus vê o seu servo clamando e buscando, ele vê, no meio de tanta sujeira, um remanescente, ele vê um fiel,
ele se manifesta. Quando nós vemos a história de Ló em Sodoma e Gomorra, ele foi salvo porque no meio daquele povo, ele foi um remanescente e ele tinha Abraão que intercedia por ele. Então, no meio de muita gente ruim, de muita sujeira, existe também as pessoas fiéis ao Senhor, que nós devemos não deixar de acreditar que essas pessoas podem fazer a diferença. Querendo ou não, na política vai ter aquelas pessoas sérias e uma grande maioria corrompida. Querendo ou não, na igreja vai ter os cristãos sérios e vai ter aqueles sem compromisso. Em todo canto, seja na justiça, seja na igreja, seja em empresa, tem os sérios e tem os corrompidos. Você escolhe quem você quer ser. O Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Escolha é nossa. E Abacuque já tinha feito a escolha de servir ao Senhor. E quando ele clama, quando ele busca, o Senhor vem em um determinado tempo e responde. Fala com ele: olha, Abacuque, eu vou fazer uma coisa tão terrível que até para o povo acreditar, quando ouvir vai ser difícil. O Senhor se revela a Abacuque. Fala: Abacuque, eu vou levantar os próprios babilônios para vir contra o meu povo em Judá. E esses babilônios, esses caldeus, eles vão vir tão fortemente armados que será terrível. Seus cavalos são mais rápidos que os leopardos. Sua força é bruta e eles chegam sem misericórdia. Não há quem escape da mão deles. Eu vou levantar os babilônios para guerrear contra o meu próprio povo. Mas por um lado era o próprio povo, mas um povo que se afastou, um povo que se desviou. Quando Abacuque vê e ouve Deus falando aquelas coisas, Abacuque se surpreende, se assusta. E ele fica terrivelmente com medo, teme demais. Porque Abacuque conhecia os babilônios, já sabia das histórias, que por onde eles passavam eles eram terríveis. O que eles faziam com as grávidas, o que eles faziam com os idosos. Era um povo sem misericórdia. Não fazia sentido vir esse povo contra o povo de Deus. O povo de Deus, mas estava afastado. Mas Deus se revela e fala assim: olha, Abacuque, eles vão vir, eles se levantarão, e eles vão vencer. Essa será a vara de medir, será o prumo, será o peso da balança da minha parte. Essa será a minha medida de justiça sobre este povo rebelde. Então ele ora e fala assim: eu não estou entendendo. Como é que o Senhor, um Deus justo, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Tu és tão santo, tão perfeito. Se eu não poderia agir de outra forma, como é que o Senhor permite que venha um povo pior que o seu para corrigir o seu? Parece assim ironia. Um povo ruim, um povo pior, corrigir o ruim. Meu Deus, esse povo é terrível. Onde esse povo vai, a destruição, a morte. Como é que o Senhor permite isso? Mas o próprio Deus se revela a ele. E a partir do capítulo 2 em diante, Deus se revela a ele e fala assim: olha, não é porque o babilônio vai vir contra o meu povo, não é porque os babilônios vão vir e vão prevalecer, não é porque ele é um povo pior que o meu, que eles vão ficar sem a justiça da minha parte. No tempo certo eu cobrarei dos babilônios pelos seus pecados. Mas neste momento, nesta hora, eu vou usar eles contra o meu próprio povo. A igreja está prestando atenção aqui no culto? Está prestando atenção? E aí, o Senhor se manifesta.
E fala, no tempo certo os babilônios vão perecer. E ele se assusta, mas ele se alegra porque ele sabia que no tempo certo viria a justiça de Deus sobre os babilônios. Aqui a gente começa a se alegrar se a gente olhar as coisas com a visão espiritual. O mundo não está corrompido? Tá ou não está, igreja? A política não está corrompida? Não existe injustiça na própria justiça? São leis e mais leis que favorecem mais o mundo do que a palavra de Deus. Agora nós estamos vivendo em um período que está assustador. Eu acredito que a igreja tem visto a febre que está na internet de situações que a gente se pergunta como é possível. Agora está acontecendo manifestação de pessoas querendo leis para favorecer aqueles que adotaram os conhecidos bebê borns. A igreja deve ter visto alguma coisa relativa a isso. Os bebê borns são bonecos realistas que imitam criança. E esses bonecos são tão realistas que realmente você olha assim, parece. E aí agora já estão juntando comunidades, se fortalecendo, e eles querem auxílio do governo, auxílio creche, ser atendido no hospital para atender boneco. Hoje é notório que a justiça já está se levantando contra isso. Já disse que se alguém for na SAMU e levar esses bonecos para ser atendido, vai ser levado para o psiquiatra. Já tem casos de mulher processando o esposo porque se separou. E na divisão de bens quer ficar com a boneca. Então o mundo está assim de saúde. Mas hoje muitos se levantam contra, mas daqui a algum tempo, quando essas comunidades se fortalecer, será que eles não vão conseguir apoio? Quantas leis já não foram aprovadas? Existe lei aí que um homem se agrediu um animal, que é totalmente errado, ele pode pegar muitos anos de prisão. Mas se ele cometer um homicídio e tirar a vida de uma pessoa, no seu réu primário, ele pega menos tempo. Ou seja, se você estiver andando na rua e um animal te atacar, não bate nele, não bate no dono. Porque se o dono perder a vida, você pega menos tempo de prisão. Então, a gente vê que a justiça, a lei, está favorecendo de uma certa forma coisas que não fazem sentido. E só vai piorar. Então a gente ora e fala, ué, Deus não está vendo isso? Mas é cumprimento da palavra. Amor esfriando, justiça corrompida. E desde aquele tempo tinha. E a resposta de Deus também nos traz alegria. Que por mais que a justiça hoje está favorecendo o mundo em muitas coisas e indo contra a palavra, Deus chega para Jeremias e fala, os babilônios pagarão no tempo certo. E vai chegar o tempo que o mundo vai se apresentar diante do Senhor e todo joelho se dobrará. Nesse dia, a lei, os pecadores, irão estar diante de um Deus santo. E não há quem possa livrá-los da mão do Senhor. Porque até o próprio Deus diz assim, que Ele será uma testemunha contra feiticeiros, contra idólatras. Ele será uma testemunha contra. Se ele é contra, quem pode ser a favor? Impossível. Então entenda, amada igreja, que por mais que nós estamos num mundo injusto, num mundo de pecado, existe um Deus que está vendo todas as coisas. E não vai passar impune perante Ele, no tempo certo pagarão. E quando Abacuque se alegra em saber que uma hora haverá justiça, não só para ajudar, mas também para os babilônios, mas também para o mundo, ele faz mais uma oração. Ele fala que ele subirá na sua parte mais alta da torre. E que ele clamará ao Senhor. Porque ele acredita que Deus era fiel para fazer uma grande obra no seu meio. Que por mais que naquela hora ele não estava entendendo, chegaria um momento que ele entenderia que Deus sabia o que estava fazendo.
Então ele clama: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Porque eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele queria que Deus fizesse como Deus já tinha feito antes. Porque Deus já havia se manifestado para o povo no Egito e o resgatou. Já tinha se manifestado para o povo no deserto e providenciou alimento, providenciou água, permitiu que as suas vestimentas durassem. Ele só queria que mais uma vez Deus trazesse um avivamento naquele povo. Mas para que o avivamento visse, primeiro vinha a correção. O avivamento virá na igreja no dia que nós entendermos que através da palavra, da santificação e da busca, o Senhor avivará a sua igreja. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas da terra. E nós temos tempo para consumir a internet, para consumir as coisas daqui. Mas quando é a obra do Senhor, nós não temos tempo. Nós temos mais compromisso com outras coisas do que com a obra do Senhor. Então quando a gente ora, quando a gente canta, quando a gente busca, muitas vezes a gente culpa o culto. Porque o culto está pesado, porque o povo não glorifica, o povo está frio, mas o avivamento começa por mim. Começa por minha vida. É por mim que o Senhor começa a obra. Então se você quer viver um avivamento da parte do Senhor, olha para você. Porque tem pessoas que chegam no culto e sentem o culto pesado, mas como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está hoje você perante ao Senhor? Você está avivado? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que se não vê, que pela fé muitos alcançaram promessa. Então através da sua fé, da sua entrega, Deus pode fazer um mover onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Mas como é que está você hoje perante o Senhor? Se você quer um avivamento, como está o avivamento do Senhor na sua vida? Abacuque fala: aviva a tua obra e notifica perante esse tempo. Notificação. O que é uma notificação? Você está no celular, a mensagem chega. Uma notificação. Alguém te manda mensagem na rede social, tem uma notificação. Então você vai lá e vê. Notificação é mostrar, alertar quem ainda não sabe. Abacuque quer que seja notificado às pessoas que Ele é um Deus que transforma, que aviva, que salva, que cura e liberta. Mas como Deus vai trazer essa notificação para o mundo? Se o Judá, que somos nós, não entendemos que nós necessitamos da presença do Senhor, que nós necessitamos de estar conforme a tua vontade, para que a obra do Senhor seja notificada lá fora, aqui dentro, nas nossas vidas, já tem que ter esse avivamento. Então Abacuque estava ali falando: aviva, aviva. Mas ele entendia que no meio daquele povo ele estava buscando. Nós temos que ser um Abacuque nos dias de hoje: aviva, Senhor, mas começa por mim. E que seja notório às pessoas lá fora que Tu és um Deus na minha vida e na sua igreja. E ele fala no capítulo 3 totalmente. É só um capítulo de oração, de total certeza que Deus podia responder e fazer um avivamento em Judá. Que viria a destruição, que viria muitas percas, mas haveria também uma restauração para aquele povo. Porque o próprio Deus diz: aquele que dá de beber ao seu próximo não vai passar impune de mim. Aqueles que estão entregues à idolatria, aquelas imagens que não falam, não ouvem, não faz nada, também não passarão perante mim. Aquele que ganha riquezas injustas, porque às vezes a gente se sente constrangido. A gente trabalha, corre, e de repente tem pessoas que prosperam. Mas eu aprendi uma coisa. Eu trabalhava em uma empresa que lá tinha muita questão de meta.
E uma vez chamaram o pessoal para ir lá na frente. E aí esse pessoal tinha batido algumas metas. E aí eles começaram a dar depoimento. Você tem que correr atrás, você tem que ficar feliz e tal. E naquela reunião as pessoas tudo felizes e tal. E aí eu falei, uma hora vai chegar a minha vez de dar um testemunho desse. Mas depois a pessoa foi demitida porque estava fazendo coisa errada. E ele foi pego. Então bota uma coisa na minha cabeça, nunca se sinta triste por não chegar onde muitos chegaram. Porque você não sabe o que eles fez para chegar lá. Tema a Deus. Tema a Deus, porque é melhor você ser alimentado a pão e carne como foi Elias, do que estar diante dos manjares de Jezabel. Abacuque entendia que viria a justiça de Deus, mas viria a restauração ao seu povo. A restauração viria, mas primeiro a correção. Então que nós possamos nos corrigir, para que venha o avivamento. Eu cheguei e falei uma palavra muito dura no meu trabalho. E uma irmã até me repreendeu. Mas ela não entendeu o que eu quis dizer. Eu falei, nós estamos na última geração das irmãs do coque. Aí a irmã falou assim, está repreendida em nome de Jesus. Se Deus quiser, Deus levanta, é Deus e tal. Eu falei, é ele mesmo. É ele mesmo. Mas vamos ser sinceros. Quem hoje busca uma vida de renúncia como os antigos buscaram? Quem hoje renuncia a carne, renuncia a desejos, faz votos de 10 anos e cumpre? É para poucos, é para a glória de Deus. Mas é para poucos. Aí você vê numa igreja pequena dessa aqui, ó. Quantas pessoas de igreja grande não veio aqui para receber libertação? Ficou? Não. Eu já ouvi testemunho de pessoas que não engravidava. Veio aqui em campanha e engravidou na casa dela. Aí, mas conseguiu. Engravidou aqui não. E aí? E foi embora. Mas não se entregou a Jesus. Recebeu o milagre, derramou, foi sincero naquele momento. Mas depois que viu que era estreito, não ficou. Ou foi para uma igreja que ela é mais aberta. Então essa geração que está buscando, essas filas que faz aqui para orar, isso aqui está com o dia contado. Porque é poucas pessoas que têm coragem de ficar aqui, vir pessoas igual eu, você que passa tanta coisa, atribulado. E essas pessoas que oram recebem uma carga. Sabe por quê? Porque você não está avivado. Porque no dia que você estiver avivado, você não vai querer isso. Não que você não possa receber, porque eu também recebo. Mas quando nós olharmos para nós, a gente tem que ver que nós precisamos de um avivamento. Que a oração é bom, mas que a nossa oração tem que fazer efeito também. Você tem que orar pelos outros lá fora, as pessoas sentir a presença de Deus. Você tem que ter orações respondidas. E Abacuque entendeu isso. Eu sei que vai ser difícil, que vai doer, Senhor, mas aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra na igreja, notifica. Então como é que o Senhor vai fazer, Senhor? Eu vou entrar consertando primeiro, para depois vir o avivamento. Então primeiro ele entra com conserto. E isso é um moldo que Deus usa para avivar. Elias no Monte Horebe, antes dele orar, fazer o clamor para que descesse fogo do céu, ele primeiro arruma o altar. Depois que o altar é arrumado, que ele ora, o fogo desce e consome o sacrifício. Para que haja esse mover na nossa vida, começa por nós. Quer um avivamento na igreja? Tenha compromisso com a igreja. Quer um avivamento no seu trabalho? Tenha compromisso lá e seja um servo fiel do Senhor lá. Quer um avivamento em todas as áreas da sua igreja? Busque da parte do Senhor sabedoria para poder fazer essas coisas. Porque o tempo está findando. Está ficando difícil. Gerações estão indo.
E você não pode ficar só nas costas de receber a oração de um, campanha de outro. Tem que vir da sua vida também um posicionamento. Sai do pecado. Sai da vida que te afasta de Deus. Abandona tudo que está fazendo com que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida. É difícil, mas nós temos que lutar todos os dias. Porque eu não estou pregando só para a igreja, estou pregando para mim. E quando Abacuque vai encerrar a sua oração, ele entende que tudo que Deus vai fazer é para a honra e glória dele, mas que no final tinha restauração, ele deposita sua confiança no Senhor. E fala: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja mais vaca, e que as ovelhas sejam sumidas dos pastos, eu todavia me alegrarei no Senhor. O Senhor fortalecerá minhas pernas como Ele fortalece os corvos, os servos. Então ele fala: ainda que falta tudo, ainda que falta trabalho, que falta alimento, eu todavia me alegrarei no Senhor. Não vai faltar a presença dEle, não vai faltar o avivamento dEle na minha vida. Irmãos, que falte muita coisa na nossa vida, mas que não falte a presença de Deus. Enquanto o mundo está enlouquecendo, dê glória, aleluia, busque ao Senhor, se enlouqueça por Senhor. Porque naquele grande dia serão aqueles que decidiram ser um remanescente fiel na sua presença. Que o Senhor venha sobre a sua vida nessa noite e te traga um despertar, um avivamento. E que por mais que você esteja passando hoje por coisas que você não entende, porque Jó não entendeu o que ele passava, mas quando Deus se manifestou para Jó, que teve uma conversa com ele, ele fala: eu antes só te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Jó falava: eu achei que eu te conhecia, mas agora que o Senhor se manifestou, eu sei que tu és um Deus maior do que o que eu imaginava. Quando acontecer na sua vida aquilo que Deus tem para você, você vai falar: verdadeiramente tu és um Deus na minha vida. Eu passei minha vida toda na igreja, mas eu não tinha noção do que o Senhor poderia fazer na minha vida. Trazer de salvação, de cura, de libertação. Ele vai trazer um avivamento na sua vida, se você decidir a cada dia andar segundo a sua vontade. E quem quer esse avivamento da parte do Senhor? Que o Senhor possa trazer esse avivamento. Que venha a correção, que venha a direção, mas que venha a salvação para os nossos tempos. Amém? Quem entendeu essa palavra? Tem alguém em nosso meio que não é cristão, que ainda não aceitou a Jesus, mas que quer ter esse compromisso? Levanta a sua mão, nós queremos orar por sua vida. Mas se não tiver, que o Senhor possa te dar outras oportunidades. O horário passou um pouco, mas me passaram um pouco também estendido. Amém? Até aqui me ajudou o Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém?